Antes de começar o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia. Pessoal, hoje no programa do Ratinho, no quadro Dois Dedos de Prosa, o ministro e ex-juiz Sérgio Moro esteve no programa e falou sobre várias coisas do cotidiano atualmente. Falou sobre o exército, falou sobre milícias, falou sobre o governo, falou sobre as corrupção, pessoal. Então curte a matéria foi bem interessante, foi bem legal para quem assistiu. Para quem não assistiu, confira algumas partes dessa entrevista que foi dada hoje no programa do Ratinho, beleza? Ministro da Justiça e Segurança Pública. Agora, Sérgio Moro vai ter Dois Dedos de Prosa com Ratinho. Muito orgulhoso de receber aqui esse que eu acho que não é o que acho, mas a grande maioria da população brasileira acha que é o nosso herói. Nosso herói não tem capa, não voa, não é homem de aço, mas ele é o único herói brasileiro no momento e tem feito um trabalho fantástico, por isso que eu estou muito orgulhoso de tê-lo aqui. Ministro, é mais fácil. É mais fácil atuar no executivo lá no judiciário. Olha, primeiro, obrigado, né, pelo convite, prazer estar aqui com nós, plateia simpática. Quando trabalhei como juiz, trabalho é muito difícil, né? Ele pensa muito na Lava Jato, mas eu tive casos antigos lá envolvendo o crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de arma, tive casos envolvendo quadrilhas, até traficantes mexicanos, cartel de Juárez, tive casos Fernandinho Beiramar, muitos problemas, né, por casos difíceis. E nesse último tempo, a Lava Jato, por muito tempo, foi muito difícil, foi muita pressão, muita gente poderosa, e vários momentos assim, puxa, será que consegui realmente romper essa impunidade da grande corrupção? Então não foi fácil. Como ministro também, é diferente, né? O trabalho também não é tão simples assim, porque tem muito a fazer nessa área da justiça e da segurança pública. E a tua pasta é uma pasta grande, né? Não é uma pasta pequenininha. Envolve muitas coisas. O senhor foi vítima de um ataque criminoso de hackers. Hackers, né? Qual a consequência disso? Eu nem sei o que é bem um hacker. Eu acho que entra no computador dos outros que mexendo com as bobagens. Quem vai é a mulher. Então, entra no meu. Então, na verdade, o senhor está preocupado isso aí? Está preocupante? Bem, eu acho que todos nós devemos nos preocupar, porque é um ataque, de certa maneira, às instituições. Não fui só eu vítima dessa tentativa, mas também procuradores da Lava Jato. Nós temos notícias até de jornalistas, até possíveis parlamentares, ou seja, é um ataque orquestrado. E aqui, a minha opinião, a Polícia Federal está investigando, com independência, autonomia, mas a minha opinião está falando de um adolescente na frente do computador, querendo fazer algumas estripulias, mas sim um criminoso organizado, cujo objetivo, na minha opinião, principal é obstaculizar os avanços da investigação da Operação Lava Jato. Agora, em relação às mensagens, o que eu troquei ou não troquei, eu não posso nem confirmar, porque assim, eu não tenho mais as mensagens. Tá? Mas eu tenho absoluta confiança de que sempre agi com lisura dentro da minha profissão. Nesse aspecto, eu não tenho preocupação. O senhor não tem nenhuma preocupação com isso. Sim. Agora, eu estava lendo, eu não sei se isso eu estava lendo que as pessoas mandam isso para gente. Eu não posso confirmar isso, mas as pessoas dizem que está vinculado
funcionário russo que deu dinheiro para um jornalista muito conhecido, muito famoso, internacional, que é namorado de um deputado, que comprou o mandato do deputado Jean Willis. Tudo isso eu recebi, eu não sei se isso é fake news, eu recebi, mas eu acho que deve ser fake news, sei lá. E que, se for isso, é muito maior do que a gente imagina. Se isso for verdade, é muito maior, porque envolve outro país. O que eu vi é que começaram já a disseminar até questões de contra-inteligência, para despistar. Então, semana passada, um hacker começou a invadir alguns telefonemas e começou a fazer... Qual que é, a meu ver, a ideia? Era passar aquela tese do adolescente responsável. Esse final de semana, uma outra informação de contra-inteligência, que seria um procurador que teria traído os demais. Tudo conversa fiada. E o meu telefone, a tentativa dele ser atacado. Eu recebi 3 ligações do meu mesmo número e em seguida invadiram aquele aplicativo Telegram, sim, utilizando o meu número. Então, assim, não é alguém que traiu. Existe, sim, um grupo criminoso organizado cujo objetivo é ações ou, vamos dizer assim, buscar a anulação de quem já foi condenado por corrupção. Quem tinha lá conta na Suíça, quem recebeu favores de empreiteiras. Ou seja, o objetivo aqui é muito grave. Tem de ser um ataque às instituições. Muito bem. Vamos voltar agora, vamos falar do ministro. O senhor já mandou os presídios, o senhor tirou os bandidões pôs tudo num lugar só, é isso? Qual que é a ideia? Como é que se combate o crime organizado? Precisamos ter boas investigações, e essas investigações têm que levar à prisão e condenação do pessoal da cúpula. Também nós temos que confiscar os bens dessas organizações criminosas. O pessoal da cúpula, ele tem que ser neutralizado. Ele não pode continuar na cadeia comandando o crime lá de dentro. Então, o que a gente tem para isso hoje? São os presídios federais. Nós pegamos as principais organizações criminosas do país e transferimos para os presídios federais. Lá não tem celular, lá as visitas são todas por parlatórios e essas são monitoradas. Então, a capacidade da liderança criminosa, por exemplo, os líderes do PCC que foram transferidos aqui em fevereiro, eles não podem comandar o crime lá de dentro. Agora, essa caída da criminalidade, você acha que foi por causa disso? São várias causas da criminalidade e também da sua redução. Eu acho que do governo federal, juntamente com vários dos governos estaduais, que têm sido firmes e com um discurso de valorização do trabalho da polícia em relação à criminalidade. Isso tem levado a uma redução, mas eu acho que é muito cedo para a gente poder soltar rojão. Nós temos que trabalhar para que uma tendência permanente dessa redução, e mesmo tendo reduzido, alguns falam em torno de 23%, né, ainda os números são muito altos, a população ainda sofre muito. Então nós temos trabalhar mais intensamente. Uma pergunta do povo, vamos lá. Eu gostaria de saber do senhor, ministro Sérgio Moro, como o senhor pretende acabar com o crime organizado no meio político e dentro das cadeias, né? Eu gostaria de saber a medida específica para acabar com isso. Em parte envolve essa questão de isolar as... Outra situação, como eu disse, nós temos que ir no patrimônio, confiscar esse patrimônio. Vai ter um leilão, que leilão vai ser esse? O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que foi elaborada ali no Ministério da Justiça, que basicamente qual que é a ideia? Acelerar a venda de bens que foram sequestrados de tráfico de drogas. Então, tráfico de drogas, lamentavelmente, dá muito dinheiro. E eles investem, eles têm um patrimônio. E muito se faz investigação, se apreende esses bens, se sequestra esses bens, fica parado, se perde o valor, apodrecendo o carro. Eu vou explicar para o povo como é que vai funcionar. Hoje é assim, você pega a casa de um traficante, o carro de um traficante, que ele ganhou dinheiro com o tráfico, vai lá, a polícia pega, faz a... Daí tudo que eles pegaram fica num pátio ou num lugar abandonado. O que acontece? Todos esses bens perdem o valor porque ficam abandonados. Pela Ferrari abandonada. Você vê carro de 500, 600 mil abandonado lá porque não se faz o leilão. O que o ministro vai fazer é uma medida provisória que o presidente vai assinar. Acelerar, quer dizer, você é traficante, tua casa foi presa, você comprou aquela casa com dinheiro do tráfico, sua casa será leiloada por um cidadão de bem. É isso que vai acontecer. Eu acho que é isso que está melhorando o Brasil.
as cadeias, os presídios, como é que a gente faz, ministro, para acabar com essa quantidade de superlotado? Ele tem que investir mais e melhor em presídio. O que a gente percebeu, assim, ele tem uma dificuldade de executar bons projetos de construção. Até esse propósito, a medida provisória que vai ser assinada hoje, também lá tem uma previsão de autorização para o Ministério da Justiça contratar engenheiros. Que a gente viu muitas vezes, tem o dinheiro, mas não tem o projeto. Precisa do projeto. Então a gente precisa desestrangular isso. Nós precisamos replicar melhores práticas. Aqui em Chapecó, no complexo penitenciário de Chapecó, o presídio tem mais ou menos 2.000 presos, metade deles trabalham, e o próprio valor do salário dos presidiários, parte vai para eles, isso afasta ele das facções criminosas, e parte é melhorias no próprio presídio. Então, aquela imagem que nós temos dos presídios totalmente deteriorados, estragados, com mortes, não é realidade em todo lugar. Ali é um exemplo a ser seguido. O que a gente fez? A gente visitou, a gente vai lá e na prática, a gente pega pessoal dos outros estados, leva lá para visitar, para eles conhecerem o modelo. A gente tem que investir nisso, o trabalho do preso, para que o trabalho do preso financie o sistema. Porque é muito caro também ficar investindo em preso e o dinheiro tem que vir de algum lugar. Bom, como juiz, o senhor combateu ameaças, muitas ameaças. Sim, isso foi algo cotidiano. No telefone. Grande parte das ameaças hoje em dia são anônimas. Tem muitas delas que não são ameaças sérias, de verdade. Muitas vezes elas são feitas para o senhor nunca teve medo? Olha, eu sou um homem cauteloso. Então, quando nós percebíamos que as ameaças elas eram reais, nós tomávamos procedimentos de segurança. Você anda com escolta, você anda com proteção. Isso aconteceu durante a Lava Jato, isso aconteceu antes em grandes processos de tráfico de drogas, criminosos. Eu fui corregedor de presídio federal também. Primeiro presídio federal. Os presídios federais são aqueles que têm os presos mais perigosos do país. O primeiro presídio federal que foi criado em Catanduvas, eu fui praticamente o primeiro juiz. Teve uma juíza que me antecedeu por 1 ou 2 meses, depois eu peguei e continuei ali o trabalho. Pois é, mas então, o senhor pega só pepino, só troço grande, só... Vamos ampliar esse banco. Ele é um instrumento poderoso de investigação. Estados Unidos, Reino Unido, países europeus, todos eles têm bancos. Nós temos um banco aqui que é muito pequeno, muito frágil. Nós precisamos mexer na lei para deixar esse banco mais amplo e mais eficaz. Eu sei que as leis do Brasil, o sistema nosso é muito diferente. A nossa Constituição é diferente da Constituição. Com a polícia, FBI, das famílias, grandes famílias criminosas ali de Nova York, tinha 5 famílias mafiosas famosas. Depois teve esse tratamento mais rigoroso em relação à criminalidade de rua, e aquilo surtiu um efeito positivo. Eu acho que a gente no Brasil aqui se tornou, em certo aspecto, um pouco leniente demais com quem infringe a lei, inclusive afetando essa questão da criminalidade grave. Aquele discurso, pobre coitado, não é assim. As pessoas que cometem crimes têm que responder pelos seus atos. Sim. Quem mais sofre com a criminalidade... A favor ou contra a liberação da maconha? Não está na agenda do governo a liberação. Eu, pessoalmente, sou contra. Nós tivemos agora uma operação até relevante com o Paraguai, na fronteira, a gente chama Operação Aliança, que foi uma erradicação lá de vários hectares de plantação. Foi muito. A estimativa